Bom dia mais uma vez. Eu já vou explicar a bagunça atrás de mim. Eu quero ler em Mateus capítulo 6, versículo 19 em adiante, que diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubem. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A bagunça atrás de mim é porque, mais uma vez, eu tô tirando mais coisas da minha casa. Eu faço isso toda hora, porque para mim, pessoalmente, ainda que eu tenha um lugar para pôr as coisas, que eu tenha, né, um destino para tudo que eu tenho, mesmo assim, se é demais, se tudo tá cheio de coisa assim, embora eu esteja muito, muito agradecida pela provisão que Deus tem dado, por eu poder adquirir todas essas coisas, mas se é demais, eu começo a minha mente parece que apaga. Eu começo a não conseguir me enfocar, eu não consigo estudar, eu não consigo fazer muita coisa. Eu começo a ficar mais assim, irritada e tudo, e é por causa das coisas que eu tenho. Então, eu tiro coisas da minha casa toda hora. E eu sei que hoje em dia tem um movimento minimalista, eu acho que se chama, que as pessoas estão se livrando de muitas coisas, ficando somente com as coisas que realmente eles usam, realmente eles gostam e amam e serve para eles, e se livrando do resto das coisas para fazer mais tempo, para criar mais experiência, passar tempo com as pessoas que eles amam e todas essas coisas, né? E eu acho que eu tô mais para ir para esse movimento minimalista. E a coisa é que assim, gente, quando a gente começa, sabe, nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Eu não sei outros países como que é, mas eu sei que aqui nos Estados Unidos essa coisa de imigrante e deportação é grande. Tu não sabe se tu não tem papéis, né? Não tem os documentos certos para viver aqui, não é residente e tudo demais. Tu não sabe que dia a polícia pode te pegar e tu pode ser deportado. Ou talvez seja que tu cai doente numa cama e a tua situação muda e não pode trabalhar, ou o que seja, tem que viver com outra pessoa, né? Tem que pedir ajuda de outra pessoa e tu vai ter que se livrar de tudo que tu tem, de tudo que tu possui. Ou, como nós sabemos, Jesus está vindo e tu não vai poder fazer a tua malinha ou poder botar num container, num caminhão e levar todas as coisas para casa lá no céu. Tu vai ter que deixar tudo para trás. O negócio é que nós às vezes passamos tanto tempo, tanta energia, tanta espaço mental, cuidando das coisas que nós temos, ou trabalhando duro para manter uma casa maior, manter as coisas que nós temos, quando e fazemos tesouro e nosso coração está atado a essas coisas, sendo que um dia tudo isso vai ficar para trás. Eu não digo que tu se livre de tudo que tenha e viva de uma mochila ou, né, não cuide o que tem, não é isso. Mas quanto mais nós adquirimos, mais nós cuidamos das nossas coisas, mais o nosso coração fica atado a essas coisas. E se algo acontece, mais nos vai doer quando a gente tem que deixar tudo para trás. Jesus nos ensina na Bíblia, aqui em Mateus, Deus está nos dizendo que aonde está o nosso tesouro? Aonde tu tem o teu coração? Se algo acontece e tu tem que deixar tudo para trás e tem que livrar todas as coisas que tu tem, será que vai te doer? Será que vai te parar no teu caminho? Tu vai ficar tão depressivo porque tu não tem aquela vida, aquelas coisas que tu tinha antes, que tu não vai conseguir seguir adiante? Ou será que tu vai conseguir, né, claro, chorar, né, lamentar porque tem perdido
que comprou e tudo, mas vai conseguir se levantar e conseguir seguir adiante. Tem pessoas que têm muitas coisas dentro na sua casa e não se livram simplesmente porque alguém deu de presente. Ou não se livram porque o que o fulano, o que o ciclano vai dizer quando vem visitar minha casa. Tem gente que decora a sua casa pensando nas visitas que vão receber, não é nem o gosto deles, não é nem bem como eles quiseram, mas né, é para as visitas, é para as pessoas, é para aquela pensamento. Mas eu não sei no Brasil, mas nos Estados Unidos nós estamos tão ocupados que a gente nem se visita mais tanto. E nós criamos um ambiente e um estilo de vida hoje em dia aonde a gente pensa muito nos demais e não pensamos em nós. E nós passamos tanto tempo cuidando dessas coisas, aspirando e lavando e fazendo e limpando, e cuidando e trabalhando para ter mais espaço para guardar mais coisas que ele realmente não precisa, né? Tu não precisa 10 colheres para cozinhar. Tu pode usar 2 ou 3? Tu não precisa 10 vasinho para botar flores quando teu esposo nem te dá flor mais, entendeu? Tipo, a gente pode se livrar às vezes de muitas coisas na nossa casa e livrar um pouco desse espaço na nossa mente. O negócio é que se a gente perdesse tudo, aonde será que está o nosso tesouro? Nós estamos passando tempo com Deus, estamos passando tempo na palavra de Deus, temos o tempo para passar na palavra de Deus, ou nós estamos desperdiçando o nosso tempo cuidando de outras coisas que nós nem poderemos levar para o céu, que talvez alguém entra na nossa casa e pode roubar tudo que a gente tem. E nós passamos tantas horas da nossa vida cuidando, limpando e fazendo e nos estressando com as crianças por coisas que vão ficar para trás. Sendo que o nosso tesouro, o nosso tempo que podíamos estar passando na presença de Deus e criando o nosso tesouro no céu, aonde ninguém pode roubar, aonde nenhuma traça pode comer, nós podemos estar fazendo tesouros para o céu, para que quando a gente chegue lá, a gente possa desfrutar, a gente não está fazendo. Nós cuidamos muito como cristão e nós falamos muito como cristão que nós temos que cuidar da nossa vida cristã, nosso dia a dia, como a gente se veste, como a gente fala, como a gente... todas essas coisas. Mas a nossa luta não é pelo dia a dia aqui. Nós temos que nos lembrar e nos entender que a nossa luta é para poder chegar dentro do céu. Nós estamos orando e jejuando e cuidando do nosso caráter e fazendo todas essas coisas para a gente poder ter uma morada eterna no céu. Só que se nós não estamos cuidando, estamos tão preocupados com as coisas ao nosso redor ou com pessoas, né, que nem nos fazem bem mais, estão dando conselhos maus, o que seja, mas é uma família, é um amigo ou amiga que eu conheço faz muito tempo, então como que eu vou me afastar dessa pessoa? E tu tá tão preocupado com as coisas no teu redor, está passando tanto tempo e perdendo tanto tempo com pessoas, com correio eletrônico, com Facebook, com Instagram, com cuidando de coisas que tu nem precisa mais. E está passando tanto tempo olhando para essas coisas que tu não tem o tempo de passar na presença de Deus e criar esses tesouros no céu e cuidar da tua salvação eterna. E daí vai chegar como as viúvas chegaram um dia, que 5 delas tinham as lâmpadas acesas e 5 tinham apagada. E quando o noivo chegou a elas, só pegou aquelas que estavam acesas, que tinham cuidado da sua eternidade. Não estava passando ainda, mas elas já estavam pensando no futuro, porque o noivo vai chegar algum dia. E as outras 5, como estavam, não, ele está se atrasando, e não botaram atenção, não puderam entrar com o noivo. Aonde está o teu coração? Aonde está o teu tesouro? Às vezes nós mantemos coisas, por exemplo, essas sacolas aqui são tudo livros. Eu amo ler, mas eu fui na biblioteca ontem. E aqui nos Estados Unidos nós temos a oportunidade, a vantagem de ter bibliotecas em cada cidade, são grandes às vezes, com vários livros. Se eles não têm o livro, eles vão e eles compram. Então eu fui na biblioteca ontem e todos os livros que eu tenho
E os que eu fiquei no meu quarto estão na biblioteca. Se eu quero ler, eu posso ir e ler. Mas eu não preciso manter livros na minha casa só pela imagem. E cada vez que eu olho os livros, eu digo, uau, eu quisera ter mais tempo de ler. Eu quisera poder ler mais, eu quisera estudar mais, eu quisera isso. Ou às vezes é roupa no teu roupeiro que tu olha, ai, quando eu era magrinha eu cabia naquele vestido. Quando eu era assim, algum dia eu vou emagrecer para caber naquelas calças de novo. Mas aquilo só te deixa deprimido, só te fica atando pro passado. E para quê? Para quê? Nós olhamos coisas e temos coisas muitas vezes pelo aquele ideal daquela pessoa que a gente quisera ser. Ou porque nós crescemos sem ter muitos recursos, sem ter muito dinheiro, e agora que temos, então a gente compra, mas nem se precisa, tu nem tem tempo para desfrutar, ou é causa de mais estresse para ti, para os teus filhos, só porque agora tu pode e não podia antes. Para quê? Nós estamos perdendo muito tempo cuidando de coisas ao nosso redor, sabe, sem necessidade. Quanto menos coisas a gente tem, pelo menos pra mim, eu fico mais feliz, eu fico mais calma. E quanto menos coisas eu tenho, menos tempo eu preciso pra guardar. Antes me levava umas 3 horas pra limpar minha casa e era um apartamento de 1 quarto. Hoje em dia, chegou um tempo que me levava uns 10 minutos para guardar tudo. As crianças podiam fazer uma bagunça eterna, mas levava uns 10 minutos e já tava. Eu prefiro muito mais ter menos coisas e passar mais tempo com meus filhos, ou mais tempo estudando, ou fazendo sei lá o que, do que ficar limpando. Eu, pessoalmente. Eu não tô te dizendo para te se livrar de tudo que tu tem e ficar e ser minimalista, mas olha as pessoas que tu tem, as pessoas que tu dizem que são teus amigos, olha os teus correios eletrônicos, olha as coisas que tu possui, estão te fazendo bem? Será que talvez tu tem coisas dentro da tua casa que pode abençoar outra pessoa? Teve uma organização uma vez que ela estava orando, que estava na frente da organização, porque eles não tinham mais doação, e eles não sabiam o que fazer, estavam pensando até em fechar. E daí eu dei tudo que era dos meus filhos, e roupa nova, até com etiqueta e tudo, eu dei muitas coisas. E ela ficou tão feliz porque eles não tiveram que fechar, né? Foi uma resposta de uma oração. Ontem mesmo, eu tenho várias bíblias, eu gosto de ler, eu gosto de estudar a Bíblia. E ontem mesmo, eu botei no Facebook, quem quiser uma Bíblia. Aí um pastor respondeu. Aí eu decidi levar 3 mais. E eram Bíblias que eu amo, que eu acho interessante, fica bonito ter assim um monte de Bíblia. Mas eu não estava usando, eu não usava em anos. Então eu levei. Eu disse, se alguém quiser na igreja, né, que eu fui no curso de oração, então pego, senão eu trago de volta para casa. Fez nenhum dano. E eu não sabia, mas tinha um jovem lá que não tinha Bíblia. Ele tá começando e ele não tinha uma Bíblia. E eu pude dar uma das Bíblias. Que ia estar criando pó na minha casa, eu pude dar para alguém que vai usar. E o outro, ele tinha uma Bíblia de estudo, é bem cara, Bíblias de estudo. E ele tinha perdido a Bíblia e ele queria comprar, mas não tinha dinheiro, que ele tá na escola e um monte de coisa. E não sabia o que fazer, ele tava querendo já. E eu tinha levado uma Bíblia de estudo para dar, arqueológica, que eu acho lindo, tinha assim as fotos muito bonito, mas eu pude dar para ele. E às vezes, sabe, eu fiquei assim, às vezes nós pedimos que Deus nos use, e tem coisas dentro da nossa casa que nós podemos dar a outras pessoas e servir de uma extensão de Deus, e servir nas mãos de Deus como um vaso para outra pessoa, para prover para outra pessoa, mas nós estamos tão atados nas coisas que nós temos, sabe? Pagamos até lugares para guardar coisas, sendo que a gente nem tem para pagar. Pagamos casas maiores, sendo que a gente nem pode pagar casas maiores para guardar coisa que não faz nenhum sentido, que podia servir de bênção para outras pessoas.
E nós estamos guardando para quê? Olha ao teu redor, será que tu tem coisas dentro da tua casa que pode servir de bênção para outra pessoa? Que tu não precisa mais, ou tu não gosta mais, ou já não é mais do teu estilo, já não cabe mais em ti, o que seja, que tu pode dar para outra pessoa e assim abençoar outra pessoa e ser usado nas mãos de Deus para abençoar outra pessoa. Será que realmente tudo que tu tem dentro da tua casa, ou as pessoas que tu tem ao teu redor, ou as filmes e tudo que tu tá consumindo estão te servindo de bênção ou estão causando mais estresse? Estão roubando mais tempo do que estar na presença de Deus? O negócio, gente, é que Jesus está voltando. A nossa situação pode mudar amanhã por causa da nossa saúde, ou seja, pela vinda de Cristo. Jesus está voltando, e Ele está voltando pela uma igreja que tem o seu coração entregue a Ele. E às vezes o nosso coração está tão posto nas coisas ao nosso redor, nós perdemos um trabalho ou o que seja e a gente se desespera e para a vida completa. E o nosso coração está tão posto, está tão fundado nas coisas ao nosso redor e não na palavra dele. E ele vai levar pessoas que o coração está fundado na palavra dele. Um dia ele vai vir e nós vamos ter que deixar tudo e todos para trás. Olha ao teu redor. Se tu perdesse tudo hoje, ou se alguém viesse e roubasse tudo hoje, aonde está o teu coração? Aonde tu tem guardado o teu tesouro? Será que a tua fé ia ser inabalável em Deus? Será que tu ia conseguir poder adorar no meio daquela casa vazia? Ou será que tu ia se desesperar e pensar até na morte? Tem havido os casos que quando a economia cai, que as pessoas se matam porque eles perderam o trabalho, porque eles não sabem como pagar as coisas que eles têm e eles se desesperam e se matam. E dali um ano depois, uns meses depois, a economia melhora. E eles perderam a eles, às vezes matam até a família, porque se desesperam, porque perderam. O seu coração está nas coisas desse mundo. O tesouro que eles fizeram é nas coisas desse mundo, que a traça corrói. Passa, todos os dias pode acontecer algo diferente e a gente pode perder. Vamos criar que o nosso tesouro esteja no céu, que o nosso coração esteja nas coisas de Deus, que tendo um monte de coisas assim, ou tendo nada, nós podemos, a nossa fé e a nossa esperança está firmado na presença de Deus e vir no Senhor, para que quando Ele venha um dia, a gente pode dizer tchau, tchau, tudo para trás, não importa, eu vou com meu Deus. Vamos criar e ser conscientes aonde a gente passa o nosso tempo. O que a gente passa o nosso tempo fazendo? Criando tesouros na presença de Deus, no reino de Deus, ou cuidando de coisas que nem importa, fazendo coisas que não nos ajudam em nada. Deus abençoe vocês e eu vejo vocês a semana que vem, porque agora eu tenho que botar essas coisas no meu carro. De novo, essa é a pior parte de tirar coisas da minha casa, eu tenho que botar no carro e sair com elas. Que Deus abençoe vocês e eu vejo vocês a próxima. Tchau, tchau.